Amai os vossos inimigos, fazendo bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Jesus nos mandou a ser perfeito como perfeito era o Pai, Ele estava falando com um povo simples e ignorante, que não tinha aquela visão de Deus que nós temos hoje. Obrigado. Então ele disse isso tomando Deus como uma meta. Se atingirmos a perfeição, hoje nós sabemos que nós podemos ter não a perfeição absoluta de Deus, mas nós temos condições de fazermos uma reforma íntima e fazer dentro das nossas limitações, fazer assim Deus como um exemplo. Vejam que nós fomos colocados aqui na terra e nos é dado pela bondade de Deus as reencarnações ou as reencarnações, para que a gente aprenda a sermos bons, a sermos perfeitos dentro daquelas limitações nossas. Para isso, gente, nós temos que aprender. Quando às vezes, na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando nós pedimos a Ele perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, as nossas brutalidades, os nossos vícios, nossos erros, assim, nos colocando em condições de fazer o mesmo, que Ele nos perdoe à medida que eu perdoar. Vejam bem, gente, nós temos que aprender a perdoar. Mas cada um de nós temos uma possibilidade, um limite, porque nós somos espíritos, às vezes com mais vivência nesse mundo, que já reencarnamos outras vezes, já aprendemos outras coisas. E hoje, dentro das nossas limitações, nós temos que aprender a perdoar. Porque Deus nos perdoa incondicionalmente. Então nós temos que aprender a fazer isso com os nossos irmãos. Alguns de nós, talvez pelas experiências, aprendem a perdoar sem limites, atendendo o que Jesus disse, para que a gente perdoe, não 70 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes.
Então a gente aprende, gente. E se também não tivermos condições de perdoar os nossos irmãos, vamos trabalhar para isso. Talvez ainda não tenhamos aprendido o suficiente. Talvez somos espíritos ainda com pouca experiência de vida aqui no planeta, nessa escola bendita. Então nós vamos aprender a perdoar. Mas que a gente aprenda a perdoar, gente, é preciso que a gente faça uma reforma íntima. Até que ponto eu posso perdoar? Até que ponto eu tenho condições? Até que ponto eu dou conta de perdoar os meus irmãos as ofensas? Chegou naquele limite, naquele patamar, então eu vou aprender um pouco mais. Porque a nossa vida é um aprendizado. Amar os nossos irmãos. Talvez muitos de nós achamos difícil amar os nossos irmãos, porque nós estamos acostumados ao amor homem-mulher. Mas aquele amor incondicional, aquele amor que Jesus nos ensinou, aquele amor que Jesus exemplificou, talvez nós ainda não tenhamos condições. Mas a doutrina espírita nos mostra o modo de aprendermos a amar os nossos irmãos. Para isso, gente, a gente tem que combater o orgulho, a vaidade, a ambição, a intolerância e outras tantas coisas ao contrário à caridade. Porque esse danado desse orgulho, dessa ambição que nós temos, às vezes não permite que nós amemos os nossos irmãos como devem ser amados. Assim como Jesus nos mostrou. E Ele nos deu tantos os exemplos. Porque do modo que Ele abraçava um cristão fervoroso, aquelas pessoas de boa vida, Ele abraçava os ladrões, as prostitutas, os viciados de todos os lados. Isso por quê? Para nos dar um exemplo. E Ele nos mostrou também, gente, que através das reencarnações, hoje nós temos um corpo físico, amanhã podemos renascer com outro corpo físico. Um corpo mutilado, um corpo deformado. Deficiências mil nós podemos ter. Nós podemos, porque o espírito não tem sexo, nós podemos vir às vezes num corpo masculino, outras vezes num corpo feminino. Então nós temos que aprender a respeitar a todos, porque nós vamos passar por ali. Não tenhamos dúvidas que nós, no nosso aprendizado, nós vamos aprender a conviver com todos. Se hoje nós temos um corpo masculino com uma obrigação, às vezes nós esquecemos que as nossas irmãs são espíritos
também em evolução uma experiência feminina, mas que nós iremos passar. Então, através dessa reforma que nós temos que fazer dentro de nós, isso é um estudo que nós vamos aprender. Nós não vamos aprender isso no centro espírita, na igreja católica, com os evangélicos. É um estudo nosso, com base nos ensinos da doutrina espírita, que nos mostra que nós não somos espíritos feitos para um único corpo, que nós convivimos em experiência aqui na Terra e fora da Terra, experiências mil até alcançarmos aquela meta traçada por Jesus, ser perfeito como perfeito é o Criador. Agora, esse grau de perfeição, não vamos pensar nunca que um dia seremos perfeitos igual ao Criador. Não existe, porque Deus é a perfeição absoluta, é infinita. Se nós tivermos a mesma perfeição de Deus, então seremos deuses igual a Ele, né? Então não existe. Mas nós vamos aprender a buscar aquela perfeição no amor e na caridade, no aprendizado. A doutrina espírita, gente, não é aquela religião salvadora, de jeito nenhum. Ela é aquela religião educadora. A finalidade dela é nos educar. Educar para o bem, para a prática da caridade. Nessa escola que muitos maldizem, principalmente agora nesse mundo de violência, de maldades e de dor que nós vivemos. Isso faz parte também do nosso aprendizado. Nós que já caminhamos um pouco mais em busca de uma vida melhor, em busca da luz interior que existe dentro de nós e que nos foi dado pelos ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, nós vamos procurar elevar essa luz que nós temos, não esconder debaixo do alqueire, como o Cristo nos ensinou. Cada um de nós somos uma luz. E essa luz nós vamos aumentando o grau dela à medida que aprendermos a amar e a perdoar. Mas o nosso orgulho ainda não permite que nós abracemos aqueles nossos irmãos, que a nossa vaidade nos ensina que ele é inferior a nós. Tola vaidade, porque todos somos iguais. E muitas vezes esse nosso irmão que está tirado à sarjeta, esses nossos irmãos deficientes físicos, talvez seja um espírito melhor do que nós. A gente vai ali no São Botolengo ver deficiências das mais tristes. E muitas vezes pensamos: que espírito sofredor está resgatando? Talvez não. Ou talvez seja o último dos seus resgates. Porque Jesus disse que nunca, mas nunca mesmo, o Pai coloca um fardo pesado acima das nossas forças. Então, à medida que nós vamos adquirindo força através dos conhecimentos, nós, na espiritualidade, pedimos
o tipo de vida que nós queremos, ou que nós precisamos passar por ela. Para isso, esse intervalo entre o desencarne e o reencarne, nós temos um período de estudo no mundo espiritual, onde nós vamos aprender a estudar, a aprender com os espíritos superiores, mas nós somos sabatinados aqui. Quando nós nos julgamos em condições de voltar a essa escola, então nos é dado a nossa volta aqui com o grau de conhecimento que nós adquirimos lá no mundo dos espíritos. Só que nós, espíritos, quando deixamos esse corpo físico, nós temos um conhecimento mais abrangente. Mas nós, no corpo físico, nós somos limitados. As coisas acontecem gradativamente de acordo com os estudos traçados. Mas nós esquecemos desses estudos. E aí nós vamos nesse aprendizado do dia a dia. Nós vamos buscando conhecimento maior. É colocado junto de nós as nossas tarefas. Essas tarefas desenvolvidas no mundo dos espíritos nos é colocado aí. E nessa tarefa, muitas vezes, nós encontramos aqueles nossos irmãos credores de outras vidas e que vêm para nos cobrar em forma de um pedinte, em forma daquele nosso irmão viciado que bate a nossa porta para nos atormentar, daquelas crianças famintas, daqueles velhinhos que nos é colocado para que a gente faça o bem a eles, pague a eles o que nós estamos devendo de outras vidas. Nada acontece por acaso. E quando nós fazemos aquela reforma, quando nós procuramos arrancar todas as mazelas, todas as impurezas do nosso coração, da nossa mente, que nós colocamos o amor, quando nós conseguimos arrancar todo esse orgulho, essa vaidade, e lembrarmos que Cristo veio para nos exemplificar, que Ele veio nos mostrar que através da simplicidade e do trabalho, nós conseguiremos nos elevar. E que todos nós convivemos juntos é para que um ajude o outro. Para isso nós vivemos em sociedade. E nessa sociedade não é para explorarmos os nossos irmãos, é aprender a amar, é aprender a perdoar. Porque a pessoa que já tem um certo grau de conhecimento evangélico, ele tem que aprender que ele é superior em conhecimento àqueles nossos irmãos que ainda estão atrás. Por quê? Porque ele já viveu mais, ele teve mais experiências no corpo físico, ele já reencarnou, talvez mais vezes, e os nossos irmãos que estão vindo agora, eles buscam exemplo nos bons. E os bons têm que buscar exemplo nos melhores, mas com a obrigação de passarmos aqueles que estão atrás, as experiências que nós adquirimos
das nossas vidas. E é isso que Jesus fazia, suas experiências. Ele chegava no enfermo, ele já sabia as necessidades daquele enfermo. Aqueles obsidiados, eles sabiam a necessidade. E hoje a gente vê muito falar em desobsessão, desobsessão, em tratamentos no centro espírita, porque os espíritos estão nos atormentando. Gente, nós vivemos cercados de espíritos 24 horas por dia. Mas existem aqueles cobradores, sim, esses que vêm nos dá aquele cutucão para que a gente lembre das nossas obrigações, dos nossos deveres. Que nós possamos lembrar que nós estamos aqui num resgate, num aprendizado. Aprendermos a ser bons. Muitos até hoje criticam e maldizem Judas porque vendeu Jesus. E se Judas entrasse aqui agora e soltasse toda a sua luminosidade, iria nos cegar. Porque ele hoje é um espírito altamente desenvolvido. Mas que todas as vezes, no tempo em que nós choramos a morte do Cristo, ele reencarna para sofrer ainda na pele aquilo que ele já pagou há muitos anos através das dores, do sofrimento, do aprendizado. E nós, então, quantos crimes nós temos, quantas vezes nós ainda vendemos o Cristo, porque todas as vezes que nós negamos a caridade ao nosso irmão, nós estamos vendendo Cristo. Nós falamos, mas eu não tenho condições de fazer a caridade, porque eu não tenho nada, não possuo nada. Gente, nós somos ricos. Nós somos ricos de amor, de bondade. Basta querermos colocar esse amor a serviço do Cristo. Todos nós sabemos amar. Às vezes nós temos vergonha. Mas quando nós pensamos naquele céu, não aquele lá de cima, esse céu que nós convivemos com ele e que começa aqui, nós começamos a desenvolver um trabalho de luz em benefício dos nossos irmãos, que torna-se benefício nosso mesmo. Amar e perdoar é justamente isso que Jesus nos ensinou, mas ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, que é a coisa mais difícil que tem, né? Perdoar um amigo, às vezes, uma ofensa que ele fez contra nós é fácil, mas perdoar um inimigo, talvez um inimigo já de outras vidas, de outras existências, quando aproxima de nós, a gente sente aquele calafrio, aquela coisa ruim. Tem gente que fala, o meu anjo de guarda não deu certo com o anjo de guarda que fulano. Os anjos de guarda não tem nada a ver. São os nossos espíritos que se repelem. São os inimigos de outras vidas que se repelem. E aí é a hora de colocarmos em prática aquilo que Jesus disse: amai os seus inimigos. Gente, é difícil? É. Mas quando nós buscamos o amparo e a proteção de Jesus, dessa espiritualidade bondosa que são juntos de nós, esperando apenas que a gente acene para eles, ele nos ajuda.
Que jeito que ele vai nos ajudar? Nos intuindo, soprando no nosso ouvido ideias boas, ideias de paz, de amor, de tolerância. Então eles sopram o modo da gente perdoar esse nosso irmão. Quantas e quantas vezes esses inimigos batem nossa porta? Quando nós estamos falando de inimigos, inimigos de outras vidas, eles nos batem a nossa porta, em busca justamente de um pouquinho do conhecimento que nós já temos através das reencarnações. Um pouquinho do conhecimento que o Evangelho nos trazem. Embora os nossos irmãos acreditem que o Evangelho nos salva. O Evangelho nos educa. Eles nos ensinam o modo de salvar. Mas salvar de quê? Nós não estamos perdidos. Salvar das coisas ruins, das maldades, da ambição, do crime, do ódio. Então o Evangelho vem nos salvar através das lições de luz que ele nos trazem. Quando nós buscamos Jesus num pensamento, aquele dia que para a gente está tudo escuro, está negro, nada para a gente está bom, que a gente fecha o pensamento e leva até Jesus, buscando a sua luz, e que a gente abre o Evangelho. Podem ter certeza que nós vamos abrir naquela página que justamente estávamos precisando, que é aquela luz, para iluminar toda aquela visão escura que nós temos. Não é o tempo, é a nossa visão, e fazer com que o tempo ficasse escuro. Gente, amar, perdoar, trabalhar na seara de Jesus. Esse trabalhar na seara de Jesus, gente, não é só vir para o centro. Trabalhar na seara de Jesus é desenvolver a nossa mente para o bem, é aprendermos a perdoar, com pensamentos positivos, pensamentos de amor, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos no trabalho, quando estamos no nosso lar, com os nossos vizinhos e tudo, nós temos que nos educar, educando a nossa mente. Desejar um bom dia, uma boa tarde, nem que seja em pensamento, para os nossos irmãos. Quando a gente vê uma pessoa nos vícios, nas drogas, que a gente peça a Jesus numa prece. Uma prece muda, uma prece de espírito para espírito, em benefício desses nossos irmãos. O mundo está violento, está cheio de dores, está cheio de maldade, é verdade. Mas os bons são muito superiores a esses que nós dizemos bandidos. Existem muitos e muitos superiores, mas a mídia não traz nenhuma informação dos bens praticados. Eles só trazem dos crimes, dos erros, das maldades. Então nós vivemos com medo, nós vivemos com o nosso portão trancado, nós temos medo de dar uma informação ao nosso irmão. Isso por quê? Porque a mídia nos coloca isso, e nós não temos fé em Deus, não temos fé em Jesus, não aprendemos a orar, não aprendemos a buscar os espíritos superiores que estão junto de nós, então o medo toma conta de nós.
mas que Jesus nos ilumine, nos ampara, nos protege e nos dê tudo de bom, e que essa paz possamos levar a todos. Que assim seja.